graça, paz e misericórdias vos sejam multiplicadas da parte de Deus Pai, da parte do seu bendito e amado Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Passou tão rápido, já estamos chegando ao fim. Vamos orar mais uma vez. Eu quero pedir a oração feita pelo irmão. Eu sei que Deus ouviu, mas eu também quero orar. Deus tenha misericórdia de mim e me dê graça, me sustente física e espiritualmente até o término da pregação da palavra de Deus. Senhor, humildemente me coloco diante de Ti. Sou um vaso frágil, fraco. E o Senhor sabe, Senhor, o peso da idade e as dificuldades. Mas eu quero colocar tudo diante do Senhor e suplicar que o Senhor queira ser gracioso e misericordioso para conosco e me usar mais uma vez para a glória do Teu santo nome, para a exaltação de Cristo, para o bem da Tua igreja. Tem piedade, Senhor, que o Teu Espírito Santo ilumine a minha mente, me faça lembrar os textos que preciso lembrar e trazer assim a Tua palavra. Peço isto encarecidamente com perdão dos meus pecados, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. E, meus irmãos, o assunto hoje é sobre o ouvir a pregação da palavra de Deus. Como os puritanos viam isto, enxergavam, qual era a concepção, o conceito deles com relação a ouvir a pregação. Meus irmãos, os puritanos amavam a pregação. Sem dúvida, para eles, como para o apóstolo Paulo, a pregação era o ponto alto do culto. O apóstolo Paulo, no capítulo 14 de 1 Coríntios, tratando dos dons, fala do dom de profecia como o dom maior, mais importante, em que os segredos dos corações eram descobertos e os ímpios que estavam, porventura, no templo, diante da pregação, tendo os seus segredos descobertos, iriam dizer: certamente Deus está no meio de vós. Isso é o que está lá em 1 Coríntios capítulo 14. Então é a pregação que era o ponto alto, e os puritanos, eles se preparavam com ansiedade, esperando o dia do Senhor para ouvir a pregação. Aí, quando eles chegavam lá, se o pastor pregasse meia hora, eles se sentiam traídos. Só meia hora? A semana inteira ansiando, esperando que ouvir a voz de Deus, e o pastor pregou só meia hora. Eles se sentiam traídos. De outra feita, o pastor estava pregando, já ia para 2 horas. E disse: eu tenho que parar. Meus irmãos, eu tenho que parar. Alguém levantou e disse: pelo amor de Deus, não pare, não pare. Coisa maravilhosa, ninguém fez isso comigo ainda, já passei de 1 hora. Mas era o espírito deles com relação à pregação da palavra.
Oh, que amor ouvir a palavra de Deus. Também eram exortados ao amor à palavra de Deus. Nós temos o Thomas Goodwin. Ele conta uma experiência que ele teve, aliás, uma experiência que outro puritano teve, quando foi ouvir o pregador John Howard, que era um jovem pregador popular, e não pregava na igreja, não, era no campo, e milhares iam para ouvir a pregação. E o Thomas Goodwin disse que foi também, e chegou lá, desceu do cavalo, se aproximou, em uma plataforma onde ele estava, e esse John Howard pregava com muita ênfase, e o assunto era amor às Escrituras, amor em ouvir a palavra de Deus, a pregação, e ler a Bíblia. E então ele disse, assim como se Deus estivesse falando: vocês têm negligenciado o meu livro santo, vocês não têm lido, vocês não têm se interessado em ouvir a minha palavra, e têm desprezado o meu livro santo, está empoeirado lá na estante. Se é assim, então eu sei o que vou fazer, vou tomá-lo. Pegou o livro, era uma Bíblia grande, e fez como se colocando no bornal que ele trazia: se vou tirá-los de vocês, vocês não terão mais acesso ao meu livro santo, vocês não irão mais ter as belas histórias dos meus santos servos no passado, não mais serão confortados pelos salmos e pela sua mensagem, não mais ouvirão as doces palavras do meu filho, que por amor foram registradas por 4 mãos, 4 evangelistas, pois vou tirá-los de vocês, vocês não terão mais. E fez como se estivesse indo embora, o povo assistindo. Daí ele volta e faz agora como o povo, e se prostra diante de Deus e clama: não, Senhor, ó Deus, não nos tire a tua palavra, não nos tire teu livro santo. Que será de nós sem a tua palavra? Não, Senhor, não tire. Queime os nossos celeiros e nossos campos e plantações. Tire nossos filhos, faça tudo, mas não nos tire a tua palavra, Senhor. E nesse momento o Espírito já estava operando, o povo ouvindo, e começou a chorar convulsivamente, tomado de convicção de pecado pela negligência com a palavra. Thomas Goodwin disse que estava lá, e ele estava perto do cavalo que ele estava assistindo. Ele disse que não aguentou, abraçou o pescoço do cavalo e chorou convulsivamente, convencido do seu pecado de desprezar a palavra de Deus. Histórias do espírito puritano, de amor, de interesse pela palavra de Deus. Mas, meus irmãos, eu ouvi a oração do pastor aqui, falando que às vezes a gente vem e ouve a palavra como se fosse palavra de um mero homem,
falando e pregando. E isto, meus irmãos, é uma tristeza e um pecado, que é uma falta de conhecimento dos ofícios de Cristo. Os puritanos conheciam os ofícios de Cristo. Quais são? Profeta, sacerdote e rei. Então, eles sabiam que o ofício de profeta, o Senhor continua a exercer, mesmo estando nos céus, o seu Espírito está aqui, e Ele continua a exercer, ensinar, pregar, através de homens chamados, escolhidos por Ele mesmo, preparados por Ele mesmo. De certa forma, que os puritanos tinham um entendimento de que ir à igreja para ouvir a pregação era ir à igreja para ouvir Cristo pregando. Cristo pregando. Calvino fala desse outro pregador que fala ao coração. O pregador fala aos ouvidos, mas o outro pregador, que é Cristo, o Espírito de Cristo, fala ao coração. Mas a Bíblia nos ensina, de fato, que o pregador, quando prega com fidelidade a palavra, é Cristo pregando. Abra comigo em Romanos, no capítulo 10. Eu vou ler o capítulo todo. Quero que os irmãos acompanhem com atenção. Romanos capítulo 10. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé diz assim: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam
coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Veja que o texto, o apóstolo está dizendo que a pregação da palavra traz Cristo. Cristo está na pregação da palavra. Há uma questão pequena aqui de tradução, mas que impede uma compreensão melhor do texto. Mas eu vou esclarecer, se Deus me permitir. Diz assim: verso 14: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Isto é, como invocarão a Jesus Cristo em quem não creram? E como crerão? Aí diz assim: naquele de quem nada ouviram. Não está o original numa exegese boa, não é de quem. Como crerão naquele a quem nada ouviram? Não é de quem, não é, a pregação não é ouvir de Cristo, a pregação é ouvir a Cristo pregando. Então, pelo original, a tradução deveria ser: como crerão naquele a quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue? Se há quem pregue, vão ouvir Cristo falando. É esta a função do pregador: pregar a palavra de Deus, ou a palavra de Cristo. E então as pessoas vão ouvir Cristo, a palavra de Cristo mesmo, Cristo pregando. Isto muda, eleva o conceito de pregação de uma forma extraordinária. E você vem para a igreja consciente: eu vou lá ouvir Cristo pregando para mim, Cristo falando. Então os puritanos entendiam que esse era o ofício profético de Cristo, que ele estabeleceu na sua igreja através da pregação, e que então eles iriam lá para ouvir Cristo, não um homem, mas Cristo pregando através de um homem. E você veja que então isso muda. Você vai pensar duas vezes em não ir para a igreja, trocar a igreja por qualquer outra coisa, porque você está trocando Cristo, ouvir Cristo, aprender de Cristo. A Bíblia diz: sereis todos ensinados por Deus. Então, vir para ouvir a pregação é ouvir o próprio Senhor Jesus Cristo
nosso amado, falando, nos ensinando através da pregação. Esse conceito muda a atitude dos crentes com relação à pregação. Nós não temos isso. As pessoas, eles vão para ouvir pregadores, pessoas, homens. Então fazem a sua avaliação e tal, gostei, não gostei, foi chato, demorou para chulo. Mas se a pessoa se prepara, porque sabe que quem vai estar lá é Cristo, e o que ele vai ouvir é Cristo mesmo pregando ao seu coração. E que tem aquela experiência dos guardas do templo que foram prender a Jesus, e daí voltaram e não prenderam a Jesus. E disse: por que vocês não prenderam a Jesus? Ninguém jamais falou como este homem. Quer dizer, eles ouviram Cristo pregando, e a palavra de Cristo constrangeu o coração deles. Diz: como é que podemos prender um homem desse com uma palavra dessa? O povo dizia a respeito da pregação de Jesus, de que ele não era como os escribas e fariseus. A pregação dele era diferente, falava ao coração, era Deus falando, Deus mesmo falando. Aí você diz: mas isso passou, Cristo foi para o céu, agora somos nós mesmos, homens falhos, pecadores. Mas acontece que que esses homens falhos, pecadores, escolhidos por Deus, se são fiéis, pregando a palavra de Deus, Cristo está falando através deles. É a voz de Deus que você está ouvindo. Então, isso vai mudar o seu conceito e a sua maneira de pensar, de ir à igreja para ouvir a pregação. E era esse o conceito que os puritanos tinham. Por isso, vir à igreja para ouvir a pregação era algo tão sério que eles se preparavam. Mais uma vez, a gente falou de se preparar para a Santa Ceia, se preparavam para o sábado, o dia do Senhor, o Shabá, domingo, e se preparavam para ouvir a pregação. Como? Bom, em primeiro lugar, eles se preparavam orando e suplicando a Deus que lhes abrisse os ouvidos para ouvir. Olha, você veja, se você abrir lá em João, no capítulo 8, Jesus fala assim, versículo 43, 44. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Ora, a natureza humana, meus irmãos, ela tem essa consequência, surdez espiritual. Não tem como ouvir. Se não for uma obra da graça sobrenatural do Espírito Santo, não vão ouvir Cristo falando, porque são incapazes. Cada condição, a natureza corrupta e má, ouvidos mocos espiritualmente, e precisam de uma ação poderosa do Espírito Santo, de Deus,
nos ouvidos. Se você abrir lá em Hebreus, depois eu volto aqui em João, mas eu queria ler para vocês Hebreus, capítulo 4, versículo 2. Eu vou ler 1 e 2. Temamos, portanto, que, tendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Agora veja o verso 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então ouve, entra por aqui, sai por ali, não acontece nada, porque faltou fé. Faltou uma obra do Espírito Santo no coração, concedendo fé para ouvir a palavra de Deus. Então, é preciso orar, se preparar. Caso contrário, você vem à igreja e você não vai ouvir a voz de Cristo. Você não vai ouvir, você vai ouvir a pregação e vai ter seus conceitos, suas críticas, gostar disso, não gostar daquilo. Você não ouviu espiritualmente, não foi aberto o seu ouvido. Você ouviu, mas não adiantou nada, a palavra não operou nada. Por isso você tem que orar, você tem que se preparar para ouvir a palavra de Cristo. O Senhor diz aqui no capítulo 10, versículo 26, mas vós não credes, João 10, 26, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me conhecem, dou-lhes a vida eterna. Quer dizer, é preciso orar e suplicar para que Deus cure os seus ouvidos, para que você ouça a voz de Jesus, ouça, e a palavra se lhe adiante, opere no seu coração o que ela pode operar. Veja que a oração, tanto por você, pelos seus ouvidos, como depois vou dizer oração pelo pregador também, que o pregador precisa de oração. Nós temos que orar pelo pregador, para que Deus o use, para que Deus ilumine a sua mente. Você não faz ideia do trabalho que o pastor tem, debruçando-se na palavra de Deus, para fazer a exegese, olhar os comentários, buscar de Deus a verdade, a interpretação, as lições, aquilo que Deus quer falar e tem revelado na sua palavra para o seu rebanho. Ele precisa, às vezes gasta dias, não é uma luta. Então você precisa orar por ele, além de orar por você, para que Deus opere o que é necessário operar na sua vida. Então você veja que é preciso se preparar, orando por você, para que Deus cure seu ouvido, para que você possa ouvir a palavra, orar para que a palavra lhe adiante, quer dizer, faça em você aquilo que é preciso fazer. A Bíblia diz que a palavra do Senhor não voltará vazia, mas fará aquilo para o qual o Senhor a tem designado. Então, você sabendo disso, você ore, você
clame, peça a Deus que você tenha essa experiência gloriosa de ter os ouvidos curados, abertos, e você possa ouvir a voz de Jesus pregando, falando. Isso vai fazer uma diferença enorme, né? A pessoa sai da igreja exultando. Ouvi Jesus, ouvi a voz de Cristo, Ele falou comigo. E ouvir e orar pelo pregador, para que realmente Deus lhe conceda a graça de ser esse intérprete, de ser esse veículo, esse instrumento glorioso nas mãos de Deus, nas mãos de Cristo, para que falar mesmo ao seu coração através dele. E orar para que Deus opere no seu coração e a palavra se adiante. Então você tenha essa ideia aí, guarde isso aí. Eu espero que o Espírito Santo lhe ajude, que no próximo domingo você venha de forma diferente, com outra disposição no seu coração, com a convicção certa doutrinariamente de que você vai ouvir Cristo pregando, trazendo a palavra, e que você vai ouvir a sua voz, e a palavra vai operar no seu coração o que é preciso operar. A segunda coisa, meus irmãos, que faz com que nós precisamos nos preparar e ter expectativas de estar na igreja para ouvir a pregação da palavra de Deus, é o que a palavra de Deus revela, o que é que está acontecendo durante o culto. Olha, a gente está aqui, eu estou aqui, eu vejo a igreja visível, pessoas que estão sentadas aqui, a gente não tem instrumentos, a gente não tem nada espetacular, é um culto simples, centrado em Cristo, e a gente senta aqui. Vamos pensar, você veio na expectativa de ouvir o pregador, e não vê nada de especial, nada de extraordinário. Então, se nós não tivermos a visão que a Bíblia nos dá do que realmente está acontecendo, você vai assim ter uma ideia apoucada, muito fraca do que é de fato estar na presença de Deus como eclésia, como igreja, como solene assembleia dos santos na presença de Deus. Por isso a Bíblia revela um quadro extraordinário. Você tem que olhar pelas Escrituras para ver como Deus vê essa reunião aqui agora. O que é que está acontecendo? Porque com os seus olhos você não vê, mas pelos olhos da fé e pela palavra de Deus, pela revelação da palavra de Deus, você pode ver. Vamos abrir em Hebreus 12. Muito bem.
Vou começar no verso 18, Hebreus 12, 18. Vamos acompanhar a leitura. O apóstolo, o autor de Hebreus, eu creio que era Paulo. Calvino também, então estou junto com ele. Veja a comparação que ele faz. Hebreus 12, 18. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, às trevas, à tempestade, ao clangor de trombeta, ao som de palavras tais, que quantos ouviram, suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Para quê? Vamos parar aqui. Veja, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: o culto no Antigo Testamento e aquelas coisas terríveis que aconteceram no Sinai, um monte tremendo, fumegando, e Deus falando a Moisés para escrever nas tábuas da lei, eles ouviram aquela coisa terrível. Aí a gente pensa assim: poxa, eu queria estar lá para ver isso aí. Esse culto chato, a gente canta aí o salmo, tá, não vê nada acontece de extraordinário. O bacana mesmo é esse monte tremendo, é fogo, tal, e Deus falando. Aí não tem dúvida, Deus está falando. Gente morrendo, tocando no monte, animal, tal, que coisa extraordinária. Aí vejo o autor de Hebreus, o apóstolo está dizendo: não, isso é nada, não é aí que vocês chegaram, não é nesse monte, não. Vir à igreja, estar no culto em Sião, é muito mais terrível. É isso que ele diz. Quer ver? Mas, versículo 22, mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. É isso que é a igreja. Veja como Deus chama a igreja. A igreja aos olhos de Deus, a igreja é Sião, a cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial. E aí ele diz: há incontáveis hostes de anjos. Você não está vendo, mas é isso que está acontecendo. Há uma incontável hostes de anjos nesse momento, enquanto estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus, como igreja, santos de Deus. Os anjos estão aqui nesta assembleia. É a igreja dos primogênitos, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Então há uma conexão nesse momento aqui, como igreja, em que Cristo está falando, ensinando, com os céus, com esta assembleia nos céus. E a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Eu confesso que não entendo bem isso não, essa parte aqui. Porque a palavra de Deus diz que os que morrem
não tem parte alguma do que acontece debaixo do sol. Mas o autor de Hebreus está dizendo que os justos, espíritos dos justos aperfeiçoados, estão em conexão com o culto aqui. Sei lá. Não sei não. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão. Veja, lá no Velho Testamento, era Moisés, tipo de Cristo, não era Cristo, e o sangue que eles conheciam era sangue de bode, de touros, de novilhas, mas aqui não é Moisés, é Cristo, e o sangue é o sangue de Cristo, o sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Ora, ele está colocando um peso aqui maior sobre os nossos ombros. E ele vai dizer o seguinte: se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, quer dizer, do monte, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Então, Cristo, quando fala aqui, pela pregação fiel das Escrituras, é Ele nos advertindo dos céus, que é muito superior à voz de Deus do monte, da terra. Aquele cuja voz abalou então a terra, ao monte Sinai, agora, porém, promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Quer dizer, as ameaças da palavra de Cristo, o não ouvir a palavra de Cristo, o desprezar a palavra de Cristo, é estar aqui enquanto Cristo fala, vagueando com o pensamento, lá, segunda-feira tem que pagar não sei o quê, ou então, será que o meu time está ganhando, está perdendo? Imagine, Cristo falando, e você, e outros dormindo, dorme, Cristo falando. Aliás, este é um pecado ao terceiro mandamento. O terceiro mandamento é não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Deus não terá por inocente aquele que toma o nome do Senhor em vão. O que tem de tomar o nome do Senhor em vão, dormir no culto, ou pensar em outra coisa, passar bilhetinho, cutucar, conversar outro assunto? O culto está sendo feito em nome do Senhor. E a sua atitude é tomar, essa atitude errada é tomar o nome do Senhor em vão. Tudo que você faz desprezando o culto de Deus, até faltando o culto de Deus, é pecar contra o terceiro mandamento. Então, cuidado de se desviar daquele que do céu vos adverte, aquele cuja voz aboliu então a terra, agora porém promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também os céus. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção destas coisas abaladas. Ele está se referindo ao juízo que vem, que está para vir, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Vou ler de novo esse verso 27. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como
tinham sido feitas para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Ele está dizendo as coisas lá da lei do Sinai, o culto do Antigo Testamento, cerimonial, essas coisas foram abaladas e retiradas, para que agora permaneçam aquilo que é de Deus, de Cristo, na nova dispensação. Aí o verso 28 e 29 fecha com uma ameaça horrível. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de um modo agradável a Ele, não a você não. Sirvamos a Deus de um modo agradável, como Ele quer, não é? Com reverência e santo temor, porque nosso Deus é fogo consumidor. Olha, nós perdemos de vista o que significa o culto, o que significa estar reunidos como Assembleia Santa de Deus na nova dispensação, o que é ouvir Cristo advertindo dos céus pela pregação, Ele mesmo falando. Aquilo que nós ouvimos da Santa Ceia, da ameaça, não é, de tomar sem discernir o corpo, o perigo que isso significa, gente doente, morrendo, também se faz da mesma forma com relação ao culto. Paulo aqui, o autor de Hebreus, está pelo Espírito Santo advertindo: vocês não sabem o que significa frequentar a igreja, pertencer à igreja e vir ao culto. É coisa séria, e muito mais séria e perigosa do que estar perto do Monte Sinai. É desprezar a voz de Deus falando. Um culto irreverente, voltado para as paixões humanas, entretenimento, completamente contrário à vontade de Deus, é um perigo, porque diz aqui: por isso, recebendo nós um reino inabalável, tenhamos a graça. Reino inabalável, ele está falando que essa dispensação que é inabalável. A outra foi abalada. Esta é inabalável e vai permanecer. É o culto do reino de Cristo agora. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de um modo agradável a Ele, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, isso é visão do que é a igreja e como Deus a vê. Agora você imagina essas igrejas que estão pintando de preto o fundo, com luz, fumacinha e uma parafernália de coisa e tal, e até tem gente dançando e apresentações e coisas assim, e trenzinho cantando. Meu Deus, é muito diferente disso que a palavra de Deus está revelando, que significa o culto, como é agradável a Deus, com reverência e santo temor. E ameaça, porque tem que ser com reverência e santo temor, porque nosso Deus é fogo consumidor. Então você veja, a gente não tem isso na mente quando vem à igreja. A gente trabalha a semana inteira, esquece. Domingo eu tenho que ir à igreja, às vezes até um peso, viu? Eu tenho que ir à igreja. É costume e tal, a família vai,
E então você vem e não vê nada, e não sente nada, é um homem falando, é o pregador, e lá e tal. Alguns que não são fiéis às Escrituras, fazem o seguinte: bom, eu vou entrar o que eles querem, então vou falar o que é agradável, o que eles gostam, para ver se eles se interessam e venham. Aí conta piada e tal, o povo ri e tal, aquele pastor é bom, rapaz, aí a gente se diverte, vai lá e tal, e aí a igreja enche e tal, aí dá uma impressão errada, puxa, a igreja está cheia, Deus está abençoando, e Deus está irado com aquilo lá. E ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, culto reverente, obediente segundo as Escrituras, crentes que com temor se apresentam, se preparam, oram, sabem, vou comparecer à casa de Deus para ouvir meu Senhor, Cristo pregando e falando ao meu coração. Vou para participar de um culto conectado com os céus. Deus mesmo está ali presente, Jesus pregando, falando e também sentado cantando os salmos no meio da congregação, e que tem todo esse aparato glorioso de anjos, céus. É uma glória que nós não vemos com nossos olhos nus, mas vemos com o coração, porque a Bíblia diz que é assim. Por isso sentamos aqui com temor, tremor, para participar deste evento glorioso, único, especial, do dia do Senhor, com estas manifestações todas. E certamente vamos ouvir a advertência dos céus, Cristo falando ao nosso coração, sendo transformados pela palavra, moldados por ela, crescendo na graça, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, cada vez mais com a imagem de Deus aperfeiçoadas em nós, até parecer mesmo com Cristo, numa vida de piedade santa, irrepreensível, glorificando a Deus, mesmo no meio de um mundo mau, numa geração incrédula e perversa, você como astro no mundo, como luz do mundo, sal da terra, uma bênção, até que Cristo venha. Então, meus irmãos, como não se preparar para vir à igreja? E para ouvir a palavra de Deus, suplicar que Deus cure os nossos ouvidos para ouvir a voz de Cristo, o nosso coração para que a palavra tenha fé dada por Deus, que fé é um dom de Deus, Deus quem dá, por isso nós temos que orar e pedir. Não pense você, não, eu vou ter fé, eu vou por mim ter fé, não tem não, fé é dom de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, e Deus dá a fé aos seus eleitos. Se você abrir em 2 Tessalonicenses capítulo 3, você lê assim: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague, seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Veja, ele pede oração, ore por nós, ore para que a palavra de Deus seja glorificada. Aí ele diz assim: e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos, não é mesmo. Aí você pergunta, de quem é a fé? Aí você vai para Tito 1:1. Tito 1:1. A resposta está aqui. De quem é a fé? Se não é de todos, de quem é a fé? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus.
e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. É dos eleitos. Deus dá para eles. Eles oram e Deus dá fé. E aí eles ouvem a palavra e a palavra opera com poder em suas vidas. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Então você ouve a palavra de Cristo pela fé. A palavra vai se mover, ela é viva, espírito e vida operando no seu coração. Essa palavra tem poder regenerativo, isto é, de regenerar, ou regenerador, melhor talvez, que vivifica, que transforma. É um poder que ela tem. Eu vou mostrar aqui. Tiago 1,18 diz assim: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícia de suas criaturas. Veja, ele nos, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, pela sua palavra, segundo o seu querer, ela opera a regeneração, é pela palavra. Se você for a 1 João, no capítulo, é um texto muito importante, 1 João capítulo 3, falando da diferença entre o que é nascido de Deus e o que não é nascido de Deus. Veja, eu vou ler desde o verso 7, 1 João 3, 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Agora presta atenção: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, o cabra nasceu de Deus pela divina semente. No original, às vezes eu tenho um pouco de receio de falar isso, mas é original, foi Deus que inspirou e botou assim. No original, essa divina semente é sêmen divino, sêmen. Eu vou falar a palavra aí no grego, é esperma. Mas qual é o esperma de Deus, a divina semente? O esperma de Deus. Aqui, a resposta está aqui, em 1 Pedro, capítulo 1. Vou ler a partir do 22. Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo visto o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus que vive é permanente. Este é o esperma de Deus, é a palavra de Deus, a palavra de Deus incorruptível, que vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, toda a sua glória é como a flor da erva, seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor
porém permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada, e que tem esse poder de regenerar e de fazer com que a nova criatura tenha as características de Deus, como um filhinho que nasce, recebe as características dos pais, às vezes parece coisa bem pequenininho, a gente não sabe direito, parece com o pai, parece com a mãe, parece com a vovó, é igual aquela música, né? Mas vai crescendo e é impressionante, e às vezes até trejeitos que eles pegam. Então isso é um exemplo do que acontece com a palavra de Deus, vivificada, unida ao Espírito, com poder regenerador, gera filhos e filhas de Deus, e que agora, recebendo essa característica de Deus, pela palavra de Deus, essa pessoa não tem mais prazer no pecado, odeia o pecado, ama Deus, ama as coisas de Deus. Então a única esperança para mim, para você, é a palavra de Cristo sendo pregada, viva, aqui por Ele mesmo, através de um pregador fiel, pregando a palavra, trazendo a palavra que dá vida, de Deus, para regenerar, mudar, transformar, e fazer de nós filhos e filhas de Deus, como Ele, que esse é o projeto de Deus desde a predestinação, sejamos conformes à imagem do seu Filho, e é pela palavra pregada pelo Senhor. Então não pense, eu vou dizer sinceramente com você, eu não sei se você já ouviu isso, mas pessoas estão dizendo que muçulmanos estão se convertendo porque Jesus está aparecendo para eles em sonho, tal, e eles estão se convertendo. Não creio. Sei lá. Cada um tem a sua experiência, mas eu fico com a palavra de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação, pela palavra de Cristo. É assim que está escrito. Como ouvirão se não há quem pregue? Não vão ouvir. Não vão ouvir. É isso que diz. Aí eu disse assim, eu me converti ouvindo, passei em frente e ouvi o hino. Foi na cruz, aí me converti. Ouvindo o hino, foi na cruz, ou hino tal. Não, essa pessoa pensa que se converteu ouvindo o hino tal. Ela se comoveu com o hino, mas foi e ouviu a pregação para se converter. Não tem outra forma de se converter. Então, meus irmãos, nós somos um povo privilegiado. Eu digo a você o seguinte: ame o seu pastor, ore por ele, dê graças a Deus por um jovem que ama a palavra de Deus, que optou por, não sem custo, pela fé reformada, pronto para sofrer todo tipo de restrições, de pechas, no presbitério, no concílio, em outros lugares, pessoas que zombam e desprezam, mas isso é raro. Está difícil encontrar pastor assim, que prega com fidelidade a palavra de Deus. Vocês têm o privilégio de ouvir Cristo falando através dele. Ore por ele,
dê graças a Deus por ele, sustente-o em oração, ore mais por ele. Porque nós estamos vivendo um tempo de juízo. O tempo de juízo é quando Deus diz assim: eis que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Isso é juízo. Essa é a fome que Deus tem enviado. Poucos pregadores fiéis. Está cheio de pregadores, mas fiéis. Então estão perecendo de fome. Essa gente está aí atrás disso, daquele, mas estão perecendo de fome porque não ouve a palavra de Cristo. Então, é uma bênção quando Deus levanta pregadores, dá a eles a graça de ser fiel, de serem fiéis, pregando com fidelidade a palavra de Deus. E aí nós temos essa graça rara, gloriosa, de ouvir Cristo pregando. E aí temos que dar um maior valor, e orar, e se preparar, e vir para a igreja com espírito assim, de temor, eu vou estar na presença do Senhor. Uma vez convidei um pregador africano, chamado Conrad Mbewe. Eu não sei, ele já pregou na Fiel, é considerado um dos pregadores Spurgeon da África. Aí nós o convidamos lá em Salvador para um acampamento dos Jovens da Verdade. Nós fizemos um acampamento com jovens, e o tema era avivamento. Aí nós convidamos esse pregador para estar lá, 5 dias conosco, lá no acampamento. E ele veio da África, da Zâmbia. Aí quando chegou lá, a primeira reunião, a gente, vamos ouvir agora sobre o avivamento. Aí ele abriu a Bíblia e leu: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Avivamento. E ele pregou 5 sermões nesse texto. E o tema era o seguinte: quer avivamento? Rogue, bote os joelhos no chão, ore, clame a Deus que mande pregadores fiéis à palavra, que preguem a palavra com fidelidade, porque Cristo estará pregando, e Cristo pregando, vem o avivamento. Rogue, porque nós estamos vivendo dias áridos. Sumiram os pregadores, desapareceram. Então não ouvimos mais Cristo. E as pessoas vêm para a igreja com outro espírito, buscando festa, entretenimento, encontrar um ou outro. Fulano, uma semana, como é que você está e tal. Mas não vem com aquela expectação de fé, expectativa de fé. Cristo vai falar, vamos ouvir a advertência que vem dos céus, e é Ele quem pode de fato transformar a minha vida, meu lar, salvar de fato, é Cristo. E então se prepare orando para ouvir ao culto, estar na presença desse Deus e ouvir Cristo pregando. É a única esperança. Orar para que Deus mande pregadores. A única esperança para o nosso país, para a nossa igreja e para o nosso país. Pregadores fiéis, para que a palavra de Cristo ressoe
Deus, o Pai, seja glorificado na palavra do Filho, operando o que lhe apraz, nas vidas e nos corações. E a sua igreja, fortalecida pelo poder da palavra, robustecida na fé, vivendo aquilo que Deus tem proposto para ela. Então, tenha esse conceito, guarde isso na mente. Domingo que vem, eu quero ver como é que você vem para a igreja. Eu não vou ver, o pastor vai ver, os presbíteros, você também. Como que é? Será que você vai esquecer e vem para ouvir o reverendo Alex pregar? Tá? Ou você vem, orou durante a semana, pensando, meu Deus, eu estava tão enganado, pensando tão errado a respeito de ir à igreja. Senhor, me perdoe, eu quero me preparar, eu quero ir lá e ouvir Cristo. Vamos orar. Senhor, tem compaixão de nós, ensina-nos, ó Deus, o que devemos fazer e com relação a vir à igreja e ouvir a pregação. Tem misericórdia de nós. Queremos agradecer de modo especial porque o Senhor teve compaixão dessa igreja e trouxe um servo teu, fiel. Senhor, que essa igreja possa cuidar dele, amá-lo, orar por ele, sustentá-lo com dignidade, como joia rara, e que o Senhor continue a falar através dele à igreja, e todos saibam que estão ouvindo a voz de Cristo. Em misericórdia, dá-nos o espírito bereano de estar trazendo tudo sob o crivo da tua palavra, porque só quando a palavra é pregada com fidelidade é que de fato Cristo está pregando. Tem misericórdia de nós, aviva a tua obra, Senhor, no meio dos tempos. Tem misericórdia, em nome de Jesus. Amém.